culto é para o Senhor. Podem se sentar, por favor. Peço que abram a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E a minha oração para este tempo que vamos ter aqui é para que possamos entender um pouco mais sobre a soberania de Deus, o sofrimento humano e a suficiência em Cristo. Nós vamos separar a leitura em alguns blocos para entender melhor o que o texto está dizendo. Então, essa primeira leitura vai ser do versículo 1 ao 5. Que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comemorarem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó o chamava para o santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Irmãos, nessa primeira parte nós conhecemos um dos personagens do livro de Jó. E a Bíblia deixa muito claro, ainda no primeiro versículo, que Jó era um homem correto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas são as características dele que a Bíblia nos fala. Esse trecho também fala que ele era um homem que tinha uma grande família. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 10 filhos no total. Um homem com muitos e muitos animais. E animais naquele tempo representava parte da riqueza dele, pois assim era o seu trabalho. Então ele tinha muitas posses, muitos animais e muitos servos que trabalhavam para ele. E a Bíblia também nos fala que ele era um homem rico, mas não somente rico. Ele era um homem muito rico, o homem mais rico do Oriente. E é muito claro nesse trecho que ele tinha um cuidado especial com os filhos, com a vida espiritual dos filhos. Pois ele pensava em sacrificar um animal, pensando no pecado que os filhos dele pudessem cometido no coração. Ele tinha um cuidado pastoral com a vida dos filhos. Então, nesse trecho, nós vemos que Jó era um homem crente, temente a Deus. Tinha uma grande família, tinha muitas posses, animais, servos. E que ele cuidava da vida dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos. E eu quero deixar claro, ele era um homem muito rico. Não era apenas um homem rico, ele era um homem muito rico. A próxima sequência que a gente vai ler é do versículo 6 ao versículo 12. Só que essa sequência não fala exatamente, não é sobre a vida de Jó. Ela se passa em um lugar celestial, no céu, uma conversa entre Deus e Satanás. E diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem?
Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, Deus é soberano. E Satanás não pode fazer nada contra os filhos de Deus sem que Deus permita. E é isso que aconteceu nessa história. Observem que é dito assim. O Senhor diz: observaste meu servo Jó? Deus foi quem apontou Jó para Satanás. Satanás disse que estava passando pela terra. Ele não comentou sobre Jó. Foi Deus que falou: observaste meu servo Jó, o homem correto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. A vida de Jó glorificava a Deus de tal forma que Deus mostrou Jó para Satanás. Satanás provocou, dizendo que a fé de Jó era uma fé circunstancial. Jó era daquele jeito porque Deus fazia alguma coisa para ele. É a mesma coisa que nós pensarmos hoje que é fácil ter fé em Deus tendo recursos financeiros. Mas e quando a gente está contando a moeda? É fácil ter fé? Satanás acusou Jó, mas ele não pediu para tocar Jó. Ele comentou, se Deus tocasse Jó, mas aí o que Deus faz é o seguinte: Deus oferece Jó para Satanás tocar nele. Agora nós vamos voltar aqui para o texto, leremos do versículo 13 ao 22, que é falado novamente sobre a vida de Jó, depois desse diálogo. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, o mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. E ainda mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e o servo e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Jó não entendia a causa daquele sofrimento. Como nós não entendemos a causa dos nossos sofrimentos. Jó não leu o livro de Jó. Ele não sabia daquela conversa entre Deus e Satanás. E muitas vezes nós não temos respostas para as nossas dores, mas uma certeza nós temos: Deus é bom. E Ele está no absoluto controle de todas as coisas, em todas as circunstâncias. E Ele nos dá a graça suficiente para passar em cada situação da nossa vida. Nós recebemos a graça para hoje, nós teremos a graça para amanhã, e para depois de amanhã, e assim vai. A próxima sequência será novamente um diálogo entre Deus e Satanás. E depois Satanás vai atacar novamente a Jó. Nós leremos do capítulo 2, do 1 ao 10, que diz assim: outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal.
ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houveste incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente lhe poupe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E esses são os relatos iniciais do sofrimento de Jó. Nos capítulos seguintes, a Bíblia vai nos dizer que 3 amigos de Jó vão chegar-se até ele, pois ficaram sabendo de tudo o que aconteceu com o amigo. Eles vão prestar solidariedade e tentar consolar Jó. Mas as feridas no corpo de Jó eram tão grandes que eles não reconheceram o amigo de imediato, para a gente ter ideia do quanto ele estava debilitado. E a Bíblia diz que eles se prostraram com Jó no chão durante 7 dias e 7 noites, orando com ele, em silêncio, porque viram que a dor dele era muito grande. Nos próximos capítulos, Jó vai declarar um pouco mais sobre como está sendo esse sofrimento, porque nós vimos que ele se manteve muito firme aqui no início. Mas já no próximo capítulo, ele vai estar desejando uma morte. Em suas palavras, ele diz: não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, só perturbação. Isso nos mostra como Jó é humano como nós. E na longa sequência de capítulos deste livro, basicamente o livro inteiro fala sobre um diálogo de Jó com seus amigos. E seus amigos são homens de Deus. Eles estavam falando para Jó sobre Deus, mas com a seguinte abordagem, simplificando um pouco o que eles dizem, é basicamente assim: isso está acontecendo com você, pois você fez algo de errado. Qual foi teu pecado, Jó? Deus faz isso com os ímpios. Mas nós vimos no capítulo 1 que Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jó. Que Jó sofresse e que diante desse sofrimento Deus derramasse da glória dele na vida de Jó. E agora eu quero perguntar para vocês: será que nós fomos ou estamos sendo como os amigos de Jó na vida de alguém? Falando de Deus para aquela pessoa, mas sem agir com graça e com misericórdia com ela? É muito fácil nós queremos nos colocar no lugar de Jó, o sofrido. Mas e se nós estivermos sendo os amigos dele, acusando alguém, ao invés de estender a mão com graça e misericórdia de Deus? E Jó responde a todos esses comentários dos amigos. E nesses comentários ele também começa a perguntar para Deus a causa do seu sofrimento. E Deus permanece em silêncio absoluto. Eu separei alguns relatos de Jó sobre o sofrimento dele. E ele diz assim em alguns relatos: meu corpo está cheio de vermes e de crostas de sujeira. Minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a este meu sofrimento. Em outro relato ele diz: sou inocente, mas não considero a mim mesmo, desprezo a minha vida. Em outro relato ele diz: a minha vida é um tédio. Em outro relato: por que me tiraste do ventre? Ah, se eu tivesse morrido. Em outro relato: ainda que eu fale, a minha dor não cessa. Agora eu quero convidá-los a ler um relato que ele detalha bastante do que está acontecendo com ele. Está em Jó, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do 13. E peço que, diante dessa leitura, vocês se coloquem no lugar de sofrimento deste homem. Imagine o que ele estava passando. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim.
Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro. Sou como estranho aos seus olhos. Chamo meu servo e ele não me responde. Minha boca tem que lhe suplicar. O meu hálito é intolerável para minha mulher. Sou repugnante para os filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando chego, fazem comentários a meu respeito. Todos os meus amigos chegados me rejeitam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se colaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. E diante deste sofrimento relatado por ele, neste mesmo capítulo, no versículo 25, Jó diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído meu corpo, então fora da carne verei Deus. Eu verei ao meu lado e os meus olhos o contemplarão. Não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. O livro de Jó fala sobre o sofrimento de um homem, sobre a soberania de Deus e sobre a suficiência de Cristo em nossas vidas. Eu sei que meu Redentor vive. E nós não buscamos ao Senhor nos momentos de dor e sofrimento só pensando na restauração que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós buscamos passando por este momento com Ele, porque Ele é muito melhor do que uma vida saudável. Ele é muito melhor do que recursos financeiros. Ele é muito melhor do que o ar em nossos pulmões. Ele é muito melhor. Porque e se a cura não vir? E se os recursos não vierem? E se esse problema de hoje se prolongar por anos? E se o luto bater em nossas portas? E se a conta não fechar no final do mês? E se a saúde declinar? Ele não é suficiente para nós? Eu posso viver com Deus sem Ele me dar nada em troca? Puramente por Ele? Somente por Ele? Deus permitiu que as bênçãos que Ele mesmo deu para Jó fossem tiradas de Jó. E Jó mostrou com muitos altos e baixos, mas perseverante, que a suficiência dele estava em Deus e no Cristo que haveria de vir. E agora eu pergunto para vocês, se alguma dessas coisas fosse tirada de nós, a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, nossos alimentos, nossas vestes, nossa saúde, a nossa suficiência estaria em Deus? Ele seria suficiente para nós e o que Ele faz seria suficiente? E se as ruas do céu não forem de ouro, Deus eterno vai ser suficiente para você? E se lá tiver choro e ranger de dentes, o Deus eterno é suficiente para nós? Nós buscamos a bênção ou quem abençoa nós? E se ao invés das nações, Deus te der um emprego comum? E se ao invés de um grande ministério, Deus te der um vizinho difícil, um amigo, um parente? E se ao invés de viagens, Deus te der o mesmo caminho para o trabalho todos os dias, o mesmo trânsito todos os dias? E se ao invés de grandes cargos e riquezas, Deus der o suficiente para fechar aquele dia? O suficiente para hoje, o suficiente para amanhã, o suficiente para depois de amanhã? O que Ele faz é suficiente? Ele é suficiente para nós? Porque um dia, irmãos, nós vamos passar exatamente isso que Jó passou. Não teremos nossa família, não teremos saúde, não poderemos levar nada. Deus será suficiente para nós esse dia? E não se enganem achando que Deus não se importa com o nosso sofrimento, porque Ele se importa. E diante do nosso sofrimento, Ele derrama a sua glória. Ele encarnou aqui na terra. Ele se fez homem, conheceu todos os nossos sofrimentos. Ele sofreu muito mais do que Jó. Muito mais.
Ele recebeu da justiça de Deus nele. Ele tomou o cálice da ira, sem pecado algum. Ele pagou pelo crime que ele não cometeu, para nos dar paz com Deus, perdão de pecados, salvação e vida eterna com Ele. E Deus se importa com o nosso sofrimento. Ele se importou com o sofrimento de Jó. E diante do sofrimento de Jó, Ele derramou a sua glória. Deus ficou em silêncio por grande parte do livro de Jó. E Jó fez muitos e muitos questionamentos. Irmãos, às vezes a gente se engana achando que Jó se manteve firme daquele jeito no capítulo 1. Mas ele sofreu muito. Ele questionou muito, ele perguntou muito. Ele lamentou diante de Deus. E Deus não respondeu. Depois de muito tempo, de muitos relatos, Deus fala. Mas Deus não chegou falando para ele a causa do sofrimento dele. Deus não explicou nada para ele, não precisa. Deus não precisa nos explicar. Quando Deus fala, Ele volta para Jó mais de 50 perguntas, falando sobre a sua grandeza, sobre a sua soberania. Perguntas como: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou com portas o mar? Onde está o caminho para a morada da luz? Quem gerou as gotas do orvalho, Jó? Quem gerou? Jó não era capaz de responder nada disso, assim como nós também não podemos. E Jó não teve resposta para isso. Mas diante de todas essas perguntas, mostrando a grandeza de Deus, Jó relata o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum de seus planos pode ser impedido. Peço que os irmãos abram em Jó 40. Tá rápido. Jó 42. Vou ler do 1 novamente. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum de seus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece seu conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Deus tira coisas de nós para nos dar mais dele. Ele tirou coisas da vida de Jó para dar mais dele próprio para Jó, e é isso que ele faz conosco. Antes ele ouvia falar de Deus, mas agora os olhos dele o veem. E na sequência deste mesmo capítulo 42, Deus fala sobre os amigos de Jó, que nós vemos no início, e que é um longo diálogo desses amigos com Jó no livro. Deus diz assim: ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temita: estou irado contigo e com teus 2 amigos, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. Eles estavam falando de Deus para Jó, mas não estavam falando a verdade de Deus. E isso é muito sério. E diante disso, Deus pede a Jó que faça um sacrifício pelos amigos, um sacrifício animal, e interceda por seus amigos. Então Jó faz o sacrifício e intercede. E assim, porque Jó fez, Deus aceitou o sacrifício e a intercessão de Jó. E nos versículos finais é dito que tudo que Jó tinha foi restituído e dobrado. Ele recebeu visitas de várias pessoas que lhes trouxeram quantias. Ele teve mais animais do que antes, teve outros filhos e viveu por longos anos. Mas, irmãos, essa parte é um pequeno detalhe. Porque se nada fosse devolvido, se nada fosse restituído, Cristo era suficiente na vida dele. A maior bênção de Jó não foram as riquezas, os filhos, os animais de volta. Foi conhecer mais de Deus e do agir de Deus. Ele compreendeu. Mesmo que Deus não falasse, ele compreendeu.
E Jó não tem explicação para o seu sofrimento, porque Deus não explica para ele. E não era necessário. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A confiança diante de um Deus que ele não entendia. E que Cristo, assim como aqui para Jó foi o alicerce dele, que seja o nosso. Ainda que passemos em vales escuros, em dias que a gente acha que não vai suportar viver, que Ele seja o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Porque Cristo é suficiente. Ele foi e Ele é. E nós não precisamos de nada, porque Deus já nos deu tudo naquela cruz. Tudo que Ele podia nos dar já foi entregue. Já se cumpriu. E glória a Deus por isso. Irmãos, eu peço que fiquem de pé para nós orarmos. Senhor, eu te agradeço por quem Tu és, por nos sustentar todos os dias com a Tua graça e nos estender a Sua misericórdia. Que possamos dizer como Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E que eu creia na verdade, porque o meu Redentor vive. Ele vive. E Ele nos é suficiente. Obrigada, Senhor, pela Sua palavra e pela graça derramada no dia de hoje. Que possamos nos fortalecer em quem Tu és, sem esperar nada em troca, porque tudo já nos foi entregue. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço e te louvo em Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite, graça, amor e paz. Amém. Como é bom, né, queridos, ouvir a palavra de Deus, como que Deus ele fala conosco, né? Às vezes a gente olha para o livro de Jó. O livro de Jó é um mistério, até nos dias de hoje. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o livro de Jó. E a Isabela falou muita coisa aqui interessante. E às vezes a gente olha para os amigos de Jó. Eu tenho muito receio quando eu prego sobre o livro de Jó, porque no livro de Jó, aos nossos olhos, muitos conselhos, muitas coisas que os amigos de Jó falaram foram coisas boas. Mas quando Deus se revela a eles e fala que aquilo que eles falaram para eles sobre Deus não era correto, isso me dá um tremor, querido. Sabe? Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, no capítulo 1, Deus ele fala bem assim para Satanás, ó: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quando a gente olha aqui, queridos, o Senhor ele fala que na terra não havia ninguém como Jó. E quando Deus fala dessas qualidades de Jó, queridos, era isso que dava legalidade para Deus ter total ação na vida dele. E eu vou te mostrar que Deus tinha total ação na vida dele, porque muitas vezes nós achamos que foi Satanás que fez o que fez com Jó. E às vezes a gente fica com medo de Satanás por causa disso. A gente teme o errado. Porque nós, filhos de Deus, queridos, nós não devemos temer Satanás. Porque depois, lá no versículo 2, quando Satanás dá aquele primeiro ataque em Jó, né? O Senhor ele repete a mesma coisa: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Falou a mesma coisa.
significava que Jó era constante, queridos. Jó era constante. Não importa a dificuldade, a luta, Jó era constante. O segredo, nós temos que ser constante como? Irrepreensível, queridos, íntegro, reto, homem que teme a Deus, evitar o mal, constante. E aí, queridos, vem algo depois aqui, que nos dá um entendimento fora do normal de quem que nós devemos temer, né? Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Fiquem surpresos, queridos, mas o que aconteceu com Jó, quem fez foi Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que Satanás tem poder sobre o inferno? Você acha que o fogo que queima no inferno durante a eternidade sai de Satanás? Essa figura que a gente vê de Satanás, queridos, isso são pinturas de artistas que durante a história embutiu isso na nossa mente. Mas o fogo do inferno sai direto do trono de Deus. Sabe, queridos? Então por isso que nós temos que aprender a temer a Deus, sendo pessoas íntegras, retas, nos desviando do mal, evitando pecar. Jó, ele fazia isso. Olha os filhos dele, queridos, os filhos dele se reuniam. Aí Jó sabia que os filhos se reuniam, sabia que os filhos, poderiam pecar contra o Senhor. O que ele fazia? Ele oferecia sacrifício para os filhos. Por isso que nós, queridos, temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com os nossos julgamentos. Aos amigos de Jó, você deve estar assim porque você fez isso, você fez aquilo outro. Não, queridos. Então Deus, ele é poderoso para agir na nossa vida do jeito que nós quisermos. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu conheci uma mulher, queridos, pensa numa mulher abençoada. Uma mulher abençoada. Essa mulher, ela tinha 3 filhos. Eu falo que ela tinha 3 filhos porque ela já faleceu. O filho do meio dela, queridos, era um problema. Ele se converteu aos 12 anos, se desviou depois, logo em seguida, antes de chegar aos 20, se desviou. E não queria mais saber do Senhor. Só que essa mulher, queridos, ela orava a Deus e ela falava bem assim para mim: Rubens, não importa o que o Senhor tenha que fazer, mas eu quero que o Senhor faça de tudo para o meu filho ser salvo. E o filho dela foi salvo, queridos. Pensa numa mulher abençoada, queridos. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Uma das mulheres mais abençoadas que eu conheci na minha vida. Esse filho dela contraiu um câncer, a qual ele lutou durante, eu acho que uns 8 anos. Mas mesmo assim ele não se rendeu ao Senhor. Depois ele teve que ver a mãe sofrendo antes de morrer. Depois que a mãe dele faleceu, ele teve uma experiência tão grande com o Senhor, que ele entregou a vida dele para Jesus. E logo em seguida ele faleceu, salvo. Sabe, queridos, Deus, Ele vai atender as nossas orações e Ele vai fazer o que for necessário. E eu falo para vocês, queridos, é a mesma oração que eu faço. Deus, faça o que for necessário na minha vida, na vida das minhas filhas, para que elas não morram sem a salvação. Eu quero que minhas filhas sejam salvas. É por isso que nós, queridos, temos que levar a sério as coisas de Deus. Você está na igreja, você é um filho de Deus. Evita o mal que nem Jó evitava. Seja uma pessoa íntegra que nem Jó era íntegro. Seja uma pessoa irrepreensível. Sabe qual é aquela pessoa irrepreensível? É aquela que ninguém pode corrigir você de tão correto que você é. Sabe, tem uma pessoa aqui, queridos, que eu amo de coração. Eu nunca na minha vida eu teria coragem de repreendê-la ou falar alguma coisa da irmã Geraci. Eu nunca vi a irmã Geraci nem falar mal de ninguém.
É assim, queridos, que o reino de Deus precisa de Jós para poder ter grandes testemunhos e impactar a terra como Jó impactou. Sabe? E é dessa forma, queridos, que nós vamos ser usados por Deus de uma forma sobrenatural, sendo verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, sendo pessoas que têm verdadeira intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida foi quando minha mãe ficou doente. E o Irineu estava comigo nesse dia. O Irineu sempre está comigo nos dias mais difíceis da minha vida. O Irineu lembra, quando nós chegamos no hospital, eu acompanhando ela no médico, levei para uma emergência, aquela correria. Na hora que eu fui entrar na sala do médico, o Espírito Santo falou comigo: pode se preparar, ela não volta mais para casa. Aí eu fiquei quieto. Aí o Senhor falou bem assim: esse é o momento que eu vou recolher. Queridos, naquele momento a minha vida era hospital e igreja. Hospital e igreja, hospital e igreja, hospital e igreja. Foram praticamente quase 40 dias, queridos, onde eu ia para o hospital, ficava fraco, vinha para a igreja, era fortalecido. Eu ia para o hospital, ficava fraco, chorava, vinha para a igreja, eu era fortalecido. Sabe, queridos, não é porque nós somos íntegros, nós somos retos, que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por luta. E no livro de Jó, queridos, mostra que a dificuldade e a luta fez com que Jó ficasse cada vez mais firme na presença do Senhor. Por isso que eu falo para você: seja uma pessoa constante, pelo amor de Deus. Seja constante em tudo que você fizer na sua vida, principalmente no servir ao Senhor. Para de buscar interesses, de fazer as coisas por interesses. Esteja bem definido naquilo que você quer. Esteja bem definido naquilo que você adora. Domingo que vem, a igreja vai ter uma oportunidade de mostrar quem verdadeiramente ela adora. Porque domingo nós temos 2 cultos. E 2 cultos de ceia. Eu não sei quanto a você, mas o meu domingo pertence ao Senhor. E os 2 cultos eu vou estar aqui. Sabe, queridos, é nessas horas, queridos, que nós temos que compreender quem verdadeiramente nós servimos. Às vezes você está assistindo um jogo de futebol na sua casa, você grita que nem um desesperado, e na igreja não tem coragem de dar um glória a Deus, não tem coragem de dar um aleluia. Mas na frente da televisão você briga com o técnico, né? O técnico nem te ouvindo tá. Os jogadores então muito menos, nem sonha que você existe, e você está gritando com eles. Isso significa o quê, queridos? Você tem mais fé que aquele jogador de televisão escuta você do que Deus. Às vezes você fala bem assim: ah, pastor, não é brasileiro. Eu sou, queridos, eu estou rouco assim porque eu gritei ontem também. Comemorei, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil. Mas eu vou falar um negócio para você, queridos: mas a minha pátria não é aqui. A minha nação, queridos, não é essa. Porque essa nação, queridos, é a nação que eu vou amar enquanto eu viver. Porque é uma nação temporária que o Senhor me permitiu nascer. Mas eu sei de onde eu sou. Eu sei que tudo aqui é temporário. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esses jovens, Senhor, que com excelência, Senhor, conseguiram, Senhor, levar o Teu nome em oração, em adoração, Senhor. Conseguiram, Senhor, pregar a Tua palavra com excelência, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque essa geração, Senhor, é a geração, Senhor, que vai estar à frente desta igreja um dia, Pai. Senhor, ensina-os, ó Deus, a serem constantes, Senhor. Ensina-os, Senhor, a te adorar verdadeiramente, Senhor. Ensina-os, Senhor, a jamais desistir de ti, Senhor, e não te trocar por nada neste mundo, ó Pai. Senhor, leve-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Pai, e nos dê uma semana abençoada. Levante suas mãos, queridos, que o amor de Deus, a graça,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.